Oi, minha gente, boa noite para você que está aqui já sintonizado na TV Alba. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro, e a partir de agora nós da Rede Alba de Comunicação levamos até você todas as informações da Assembleia Legislativa da Bahia e outros assuntos relevantes para a nossa sociedade. Em Vitória da Conquista e região, nosso telejornal é transmitido pela TV UESB e desde já eu agradeço a sua audiência. Confira os destaques de hoje. Sessão extraordinária, deputados baianos aprovam 8 projetos de lei do Executivo. Um deles beneficia vítimas da forte chuva que atingiu a Bahia na última semana. Alba realiza cerimônia para entrega do troféu Destaque Parlamentar Imprensa 2021. A audiência pública marca os 80 anos da exploração do petróleo no Brasil. Mais liberdade para o consumidor. Câmara dos Deputados aprova ampliação do mercado livre de energia elétrica. E como você lida com o processo de envelhecimento? Vamos falar sobre etarismo, que é o preconceito relacionado à idade. E no momento do esporte, os detalhes da final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho tem disputa entre dois atléticos e os dois querem chegar ao bicampeonato na competição. Boa noite. Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia aprovaram em sessão extraordinária 8 projetos de lei enviados pelo governo do estado e que tramitavam em caráter de urgência. Um deles tem o objetivo de ajudar vítimas da forte chuva que atingiu cidades baianas na semana passada. Durante a sessão extraordinária híbrida, foi aprovado o projeto de lei do Poder Executivo que prevê a liberação de 20 milhões de reais em financiamento para atender os comerciantes e prestadores de serviço dos municípios em situação de emergência por causa da forte chuva que atingiu a Bahia na última semana. Nele, o governo do estado solicitou ainda autorização para adquirir fogões e geladeiras para doação às famílias de baixa renda que estão desabrigadas ou desalojadas. Projetos importantes para os baianos e as baianas, principalmente aquele de emergência para cuidar da população acometida desse episódio com as fortes chuvas aqui na Bahia. Foram projetos de iniciativa do Executivo e vamos, na próxima sessão, votar projeto de iniciativa dos deputados e, quem sabe, apreciar o orçamento para que a gente possa finalizar as atividades legislativas desse ano. Projeto que foi votado por unanimidade, onde 63 parlamentares assinaram o requerimento de urgência. É uma demonstração que o parlamento está atento aos problemas e atento às necessidades de urgência quando a Bahia e os baianos precisam da celeridade do parlamento. Outro projeto aprovado solicitava alteração na Lei 13.352 para determinar que veículos apreendidos e sem identificação estacionados nas delegacias da Polícia Civil espalhadas pelo estado sejam leiloados pelo Detran. Os parlamentares também aprovaram a proposta referente ao pagamento de multas aplicadas pela AGERBA, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia. Olha, é o projeto de lei que institui um refinanciamento das dívidas dos trabalhadores do transporte complementar e hidroviário da Bahia, emitidas pela AGERBA. Esse segmento tem sofrido muito nos últimos 2 anos, porque a pandemia obrigou a paralisação dessas atividades, uma reivindicação de todo o segmento que ocorresse uma anistia, e o governador enviou uma proposta que possibilita um rebate de até 80% no valor da dívida contraída por conta da multa aplicada por AGERBA. Outros 4 projetos, também de autoria do governo do estado, foram aprovados na sessão e são relacionados ao programa Bolsa Presença em benefício de estudantes de universidades públicas estaduais, o que versa sobre alienação de imóveis para iniciativa privada e a contratação de crédito interno. Ainda durante a sessão, a deputada Ivana Bastos presenteou os colegas parlamentares filiados à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais
pela passagem dos 25 anos da instituição da qual foi presidente. O prêmio é um mimo, é um agradecimento por eles fazerem parte da Unali. Eu tive a oportunidade de visitar 16 estados e nós levamos nas Assembleias Legislativas, entregamos aos deputados e não poderia deixar de fora aqui a Bahia. A Bahia que brilhou no Prêmio Assembleia Cidadã, que concorreu, nós ficamos entre os 3 últimos finalistas, não trouxemos o troféu, mas fizemos bonito. Então eu acredito muito que a história da Alba na Unali é uma história muito forte, muito importante. É o segundo presidente baiano, nós tivemos Clóvis Ferraz, agora a minha pessoa Ivana Bastos. Então a Bahia tem uma participação muito grande nesses 25 anos da Unali. A Assembleia Legislativa da Bahia realizou nesta terça-feira uma cerimônia que já virou tradição na Casa Legislativa, o Troféu Destaque Parlamentar Imprensa 2021. Ano passado, excepcionalmente por causa das restrições da pandemia da Covid-19, a votação foi suspensa. Veja como foi. O saguão Nestor Duarte, na Assembleia Legislativa da Bahia, foi o local escolhido para a cerimônia de entrega do Prêmio Destaque Parlamentar 2021. 5 deputados receberam o troféu pelo bom desempenho durante o ano. A indicação dos parlamentares foi feita no dia 1º de dezembro por jornalistas credenciados junto ao Comitê de Imprensa da Casa. O presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, foi o parlamentar mais votado. Só tenho de agradecer mais uma premiação de tantas que eu tive, graças a Deus, em minha vida. Eu acredito que é o reconhecimento pelo nosso trabalho, pela seriedade desde fevereiro, tanto, claro, nos mandatos aqui exercidos e especificamente nesses últimos meses desde fevereiro, quando tive a honra de assumir tão importante missão, que é dirigir o Poder Legislativo da Bahia. O Troféu Destaque Parlamentar busca incentivar as boas práticas para a atuação no Legislativo, seja em plenário, comissões técnicas ou a elaboração de projetos de lei e outras iniciativas legislativas. Muita gratidão mesmo a Deus, a minha família, gratidão à minha equipe, à equipe do nosso mandato, a todos os parceiros, o povo da Bahia em geral que confiaram e confiam no nosso mandato, os nossos parceiros e aos nossos colegas deputados, né? Ninguém atua nessa casa sozinho. Poderia ter sido escolhido qualquer um dos 63 pelo trabalho que todos fazem aqui, mas fui agraciado aqui pelo trabalho que a gente faz na oposição. A gente sabe que a oposição tem discurso, tem valor e fico muito feliz quando nós da oposição fomos 3 premiados e apenas 2 do governo, né? Toda a honra, toda a glória a Deus, primeiramente aos meus eleitores. E agora, com certeza, também a todos os profissionais de imprensa que, de forma séria, de forma independente, acompanharam a nossa atuação e perceberam que, de fato, vale a pena sim falar a verdade, vale a pena sim ter compromisso com a Constituição Federal, a Constituição da Bahia e, principalmente, a liberdade e aos direitos civis e coletivos. Entre os profissionais de imprensa que mais se destacaram na cobertura dos trabalhos legislativos da ALBA estão os jornalistas Levi Vasconcelos, do Grupo à Tarde, e Vitor Pinto, da Rádio Piatã FM. Um reconhecimento que vem da parte do deputado, isso brota espontâneo, isso brota livre, gratuito, sempre é um carinho na alma, né? E mais uma vez estamos aqui. E é com muita alegria que eu recebo esse prêmio, como eu falei no discurso, enaltecendo o nosso trabalho do jornalismo, que é um pilar da democracia, e que sem jornalismo não tem democracia, não tem uma política. E a gente tenta fazer um trabalho para simplificar, falar fácil para o povo. Um ex-deputado aqui da casa, Heraldo Rocha, diz que Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. A gente tenta aproximar também, sendo voz do povo, olhos e ouvidos, fazendo essa interlocução das demandas da sociedade junto aos políticos, aos deputados, à gestão pública. A única mulher entre os vitoriosos da imprensa, Tamires Machado, do portal Bocão News, também levou o troféu Quintino de Carvalho para casa. Mas a gente teve o ano passado e esse ano muito difícil para a gente que está na redação para apurar, sempre tendo que fazer por ligações ou por conta da pandemia aqui fechado. Então, hoje, 2 momentos importantes, né? De voltar a casa com uma sessão presencial e também vir receber esse prêmio. Eu queria destacar que fico muito honrada também por ser a única mulher representante, então eu
digo que esse prêmio é de todas nós. E também nesta terça-feira, a Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia e da Câmara Federal realizaram uma audiência pública virtual para discutir os desdobramentos da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento ocorreu em novembro deste ano na Escócia. Veja os detalhes na matéria de Monique Adorno. Com o olhar voltado para o meio ambiente, o encontro, além de debater as mudanças climáticas, também discutiu a queima de fontes de energia fóssil e suas emissões, responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Como é que nós vamos se prevenir a esse evento da elevação do nível, né, dos mares, a acidificação dos oceanos, né, a questão da falta de água, né? Enfim, a essas mudanças climáticas, o que nós estamos fazendo, quem está pensando, quem vai executar a organização desse processo no sentido de prover a infraestrutura, a inovação tecnológica, a ciência, a necessidade de compreender como agir frente ao processo que se dá. Na oportunidade, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, lamentou a situação das vítimas das chuvas que provocaram uma tragédia na Bahia na semana passada. Ele também comentou sobre a devastação na floresta amazônica. Nós já temos o maior percentual de queima de florestas, exatamente nas chamadas florestas não destinadas. E, na verdade, os 3 anos do atual governo já somam, sem terminar o ano ainda, 34 mil quilômetros quadrados. 34 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica destruída em 3 anos. E não podia ser diferente, porque quem sentou na cadeira é quase que o comandante da devastação e da degradação. A coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas destacou a importância de medidas de proteção ao meio ambiente e comentou sobre a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorreu em novembro deste ano na Escócia. Contribuir com uma série de situações que vão de encontro ao que a gente precisa fazer, que é justamente reduzir de imediato essa emissão de carbono. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país que envelhece com mais rapidez no mundo. E mesmo com a criação de políticas voltadas para garantir a proteção e os direitos dos idosos, como o Estatuto do Idoso, lançado em 2003, a velocidade com que a população brasileira envelhece supera a implementação de ações que ofereçam uma vida com mais qualidade para quem chega à terceira idade. E, em paralelo a isso, é necessário que a sociedade compreenda a importância de saber envelhecer e de respeitar esse processo natural da nossa existência. A repórter Samile Fonseca preparou uma reportagem sobre esse assunto que traz a importância de combater o etarismo, que é o preconceito relacionado à idade de uma pessoa. O Dr. Rômulo Meira é geriatra e especialista em gerontologia, uma ciência que investiga as fases da vida e que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do número de idosos no planeta. O médico falou sobre a previsão da OMS e que, em 2025, o Brasil será o país com maior crescimento demográfico da população idosa no mundo. Não é que o cara chega aos 80, é como ele chega aos 80. É como ele chega aos 90, como ele chega aos 100. Né? Então, essa questão do envelhecer, ela não é necessariamente ser única e exclusivamente um dado cronológico para as estatísticas, é ter qualidade, é participar, é estar vivendo na sociedade, usufruindo de tudo que tem aí. De acordo com o último dado do IBGE, a expectativa média de vida no Brasil é um pouco mais de 76 anos, sendo que 73 anos para os homens e 80 anos para as mulheres. E diante dessa realidade, é preciso mais do que nunca pensar na maneira como a sociedade aceita o envelhecimento. Afinal, isso reflete diretamente no modo como os idosos se veem individualmente. Muitas vezes ela traz talentos, traz qualidades, traz dons que ficaram adormecidos ao longo da vida e que agora, nesta fase, podem ser acessados, podem ser trabalhados.
a pessoa ela pode descobrir, por exemplo, através da arte, o quanto de possibilidades ela tem e que ela pode sim dar vazão a esses talentos, dar vazão a produções que não são mais para atender a sociedade ou para atender ao outro. A especialista em gerontologia e doutora em saúde pública, Adriana Freitas, explica o que é o preconceito pela idade, chamado de etarismo. O tema motivou a profissional a escrever o livro Sem Retoque, que conta a trajetória de autoaceitação de uma mulher que, com o passar do tempo, busca uma vida mais leve, empoderada e sem a necessidade de alterar a sua aparência. Essa necessidade urgente de estar ali retocando os cabelos brancos, escondendo talvez esses cabelos brancos, por uma questão não apenas da sua decisão pessoal, mas muitas vezes pela questão de como as pessoas lhe veem, né? Então, elas apontam, elas olham de uma forma diferente, elas acabam criticando, perguntando, né, se não vai retocar, essa raiz está muito grande, é preciso retocar, você vai ficar mais jovem. Então, são frases, né, cotidianas que as pessoas acabam fazendo, né, falando, e que às vezes passa muito despercebido, né? As pessoas acabam naturalizando isso como se não fosse nada demais. Naira Spinelli, a conhecida Naizinha, que está com 73 anos e há 48 é pesquisadora do folclore infantil brasileiro, é um excelente exemplo de autoaceitação. Ela faz questão de falar sobre a felicidade que sente do alto de suas mais de 7 décadas de vida. Sim, ela já escutou frases preconceituosas, mas garante que nunca lamentou a velhice e que vê o passar do tempo como uma oportunidade para ficar ainda melhor. O idoso, às vezes, ele tem vergonha, não sei, tem vergonha do corpo. Pô, meu corpo é compatível com a minha idade. Quem me achar bonita sabe que eu sou uma coroa de 73 anos, eu fico feliz. Mas eu sou uma coroa bonita, eu me considero uma coroa bonita e eu me trabalho para ser. Porque isso faz parte da minha autoestima. Toda essa alegria e vivacidade inspiradoras estão numa espécie de autobiografia, onde Naizinha fala sobre sua passagem pela melhor idade. E ela nos presenteou. Maturou, acalmou, transpirou e libertou. Se tornou uma novidade dentro do antigo, uma força trazida pela fraqueza. Contou segundos, minutos, horas e eras como uma eternidade. A seguir tem um momento do esporte, daqui a pouquinho tem final da Copa do Brasil e você vai saber os detalhes dessa disputa entre dois atléticos. Tem notícia boa para quem está procurando uma oportunidade de se especializar gratuitamente. E a audiência pública que marcou os 80 anos da descoberta do petróleo aqui no Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Alba Notícias e vamos direto ao nosso momento do esporte. Roda a vinheta. Minha gente, hoje sem Léo mais uma vez que se recupera de uma virose. A gente vai tocando essa bola aqui no estúdio. Não se preocupe não, viu, Léo? Fique bem. Segunda-feira a gente se encontra, viu? Olha, hoje tem jogaço logo mais às 9h30 da noite entre dois atléticos pelo título da Copa do Brasil. O jogo vai ser na Arena da Baixada. No jogo de ida, nessa partida aí, o Alvinegro Mineiro ganhou de 4-0 e pode até perder por 3 gols de diferença para se tornar bicampeão da Copa do Brasil. O outro título foi conquistado em 2014. Já o rubro-negro paranaense também luta pelo bicampeonato, viu? Só que ele já foi campeão também em 2019. O título dará ao campeão o maior prêmio do futebol brasileiro, cerca de 73 milhões de reais. É coisa boa, viu? Agora, se o Atlético Mineiro ganhar, vai ficar bem mais rico, né? Porque já ganhou o último campeonato aí
E agora, se vencer a Copa do Brasil, vai ficar mais rico ainda, viu? É bom que todo mundo vai ganhar um pouquinho. E ainda falando de futebol, uma notícia muito boa que reforça aí a luta contra o preconceito. A Assembleia Legislativa de Pernambuco sancionou uma lei que vai punir clubes de futebol do estado por ataques racistas e também homofóbicos. De acordo com o texto, a lei número 17.522, o valor de R$20 mil deverá ser pago pelos clubes esportivos, enquanto os torcedores poderão ser punidos com multa de até R$1.000. A proposta foi feita pelos deputados estaduais Gustavo Gouveia, do DEM, e também João Paulo, do Avante, e promulgada pelo presidente da Assembleia de Pernambuco, Heriberto Medeiros, do PP. Importante aí, né, que todos os poderes e a sociedade se envolvam e implentem medidas de combate ao preconceito. Fica a dica, então, não só para a Bahia, mas também para outros estados do país. Essas são as notícias esportivas de hoje. Olha, não esqueça de mandar, minha gente, a sua contribuição para o nosso Momento do Esporte. Envie uma sugestão de pauta ou você que quer sugerir uma entrevista para o nosso Instagram, viu? @TVAlba. Agora o assunto é relevante para todos nós brasileiros que consumimos energia elétrica em nossas casas, viu? Uma proposta aprovada na Câmara dos Deputados vai permitir que o consumidor comercial e também residencial possa comprar energia elétrica no chamado Mercado Livre, onde atualmente somente indústrias podem fazer essa negociação. Essa é uma das etapas que marcam aí a modernização do marco regulatório do setor elétrico brasileiro. Vamos entender melhor, então, na reportagem da TV Câmara. A comissão especial que trata do projeto de lei sobre a modernização do marco regulatório do setor elétrico brasileiro aprovou o relatório final do deputado Edio Lopes. O objetivo da proposta é possibilitar que o setor acolha as novas tecnologias e modelos de negócios. Um exemplo é a ampliação do mercado livre de energia elétrica, atualmente restrito à indústria e empreendimentos de grande porte, que são mais intensivos em carga. O projeto aprovado pela Comissão Especial amplia o mercado livre de energia, incluindo os consumidores de baixa tensão de energia, que são os comerciais e residenciais. Hoje, esses consumidores só têm autorização de comprar a energia de uma concessionária que atua em sua região geográfica, onde a negociação de preços não é possível. No mercado livre de energia, o cliente pode optar em comprar diretamente dos geradores ou de agentes comercializadores, sem a intermediação das distribuidoras, por meio de contratos bilaterais com valores negociados individualmente, assim como prazos e volumes. O texto da proposta aprovada prevê que a partir de 6 anos depois da sanção da lei, qualquer usuário poderá adquirir a energia elétrica no Mercado Livre se tiver interesse. Na audiência, o deputado Lafayette de Andrade se mostrou contrário a esse prazo de transição de 6 anos. Para ele, a abertura imediata poderia trazer benefícios a todo o sistema elétrico no curto prazo. Particularmente, tem algumas ressalvas, não concordo com alguns itens, mas a gente percebe o esforço do relator para ter um texto de consenso, um texto aprovado e um texto de uma matéria que realmente é importante para o Brasil. Para o deputado Edio Lopes, relator da proposta, a abertura do mercado de energia, com mudanças nas concessões e comercialização de energia elétrica, vai aumentar a competitividade do setor, o que pode refletir até numa redução do preço da conta de luz. Estaremos incentivando a concorrência sadia entre empresas que disponibilizam energia elétrica para o consumidor brasileiro. Com isso, nós esperamos que tenhamos, a exemplo do que aconteceu na telefonia, sobretudo na telefonia móvel, nós teremos com essa concorrência um ganho para o consumidor brasileiro. Se não houver recurso para análise do plenário da Câmara, a proposta segue para discussão no Senado Federal. Se você está à procura de uma oportunidade para se especializar, fique atento, viu? Porque o Senai está oferecendo mais de 500 bolsas de estudo para cursos técnicos. Confira os detalhes agora, direto da redação. Oi, Pátio, tudo bem? É isso mesmo. O Senai Bahia abriu quase 6.000 vagas para cursos técnicos presenciais e semipresenciais. Destas, mais de 500 oportunidades são destinadas aos candidatos do programa de bolsas de estudo. Conforme regulamento próprio, são 380 bolsas para os cursos presenciais e 185 para semipresenciais. Podem se candidatar aqueles que declaram baixa renda ao prestar o Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2016 e
e 2020 e que obtiveram pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Enem. Voltamos ao estúdio. Hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública aqui na Alba com o tema 80 anos de exploração do petróleo no Brasil, do Candeias 1 ao pré-sal e política de preço dos combustíveis. Durante o debate aconteceram manifestações contra a privatização da Petrobras. Além de parlamentares, estiveram presentes na audiência pública semipresencial representantes do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, da Associação dos Engenheiros da Petrobras Núcleo Bahia, da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Petrobras da Bahia e da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos do Sistema Petrobras. Os deputados estaduais Fátima Nunes e Hilton Coelho, proponente da sessão, falaram sobre o momento de defender a soberania da estatal e aproveitaram para enfatizar seus posicionamentos contrários à privatização. A gente sabe que nesse período que estamos vivendo, essa tragédia de entreguismo, é preciso ressaltar essa força do povo brasileiro e essa defesa do patrimônio público da Petrobras, dos petroleiros e desse petróleo que é essa riqueza de nossa nação. Não podemos permitir que os entreguistas destruam aquilo que é nosso, porque nos faz muita falta no dia de hoje, mas piora ainda mais para gerações futuras. Tudo isso é muito importante para a gente defender a soberania nacional do Brasil. Hoje nós temos um país que está passando por uma verdadeira pilhagem do ponto de vista do seu patrimônio, né? A nossa Petrobras, a Eletrobras, a Infraero, enfim. Nós temos aí um conjunto dos nossos bancos públicos, nossos correios, tudo está ameaçado. Todos os instrumentos que o povo brasileiro construiu para a afirmação de um projeto nacional, hoje está tudo realmente numa situação fronteiriça da possibilidade de ser liquidado. Há 80 anos, no dia 14 de dezembro, o petróleo jorrou no Brasil comercialmente, pela primeira vez. Foi na cidade de Candeias, aqui na Bahia, onde o recurso permanece vivo e gerando riquezas para o Estado. O ouro negro é o maior símbolo de uma era em que a Petrobras foi pensada e criada para ser um instrumento de desenvolvimento e soberania nacional. A Petrobras é baiana, a indústria do petróleo é baiana e a gente precisa mais do que nunca reafirmar isso. Se não fosse a indústria do petróleo, se não fosse a Petrobras, a Bahia e o Brasil com certeza ainda seriam mais desiguais e mais pobres. Então eles deram uma contribuição importantíssima para o desenvolvimento nacional e para também a diminuição das desigualdades sociais. Quem também ressaltou a importância da Petrobras para o Brasil foi o vice-presidente da AEPET, Flávio Fontes, que é absolutamente contra a privatização da estatal. Mais do que discutir a Petrobras, nós estamos discutindo o país, o rumo que o país toma, no momento onde toda a riqueza brasileira está sendo colocada na bacia das almas e entregue de uma forma que eu não consigo compreender como brasileiros conseguem fazer um processo desse. O geólogo Guilherme Estrela, ex-diretor de exploração e produção da Petrobras, considerado o pai do pré-sal, também acompanhou a audiência e fez um alerta sobre os prejuízos que poderão ser causados ao país com a venda de empreendimentos da estatal. É um exemplo para nós brasileiros. Nós temos que acompanhar esse movimento dos baianos para recuperarmos a soberania nacional. Então, na verdade, nós temos que dizer a esses que estão comprando que não durmam tranquilos, que o sol está raiando para um novo dia no horizonte do Brasil. E esse novo dia é 200 anos depois, o 2 de julho de vocês, né? Nós vamos recuperar tudo isso que está sendo tomado e tornar o Brasil novamente um país soberano. A gente fica por aqui, você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook e também no site, viu? al.ba.gov.br. E para rever o jornal aqui na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre 7 horas da manhã. Obrigada pela sua companhia, boa quarta-feira, curta esse jogão aí que vai ter daqui a pouco e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.